Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo de número 32. Nosso assunto desta noite é Mortal Kombat. Se tiver alguma coisa com videogame, é pura coincidência, viu? Capítulo 32, versículo 22. Passo a ler, diz assim: E levantou-se naquela noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e o fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e o deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou, disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus. Alguns personagens na Bíblia que as suas vidas foram tão proeminentes que deixa-nos uma marca de identificação. Encontramos vários personagens na Bíblia que muitas vezes temos muita coisa em comum com ele ou com eles. Esses personagens, eles se tornam conhecidos tanto no mundo bíblico religioso, como também no mundo secular. A história de Jacó, ela é bastante conhecida, até mesmo por aqueles que não têm manuseio da palavra de Deus. Assim como Tomé, quando você encontra uma pessoa que expressa certa incredulidade, a palavra que o acompanha é: não seja como Tomé, porque o Tomé ficou sendo uma celebridade bíblica por não crer. Depois nós temos um outro personagem também bastante conhecido, que é Jonas, porque foi o único homem que utilizou de um meio de transporte mais esquisito que se possa imaginar. O Jonas, que foi engolido pelo peixe. Ainda temos outro, como Pedro. E Pedro, nós podemos escolher vários acontecimentos na vida dele que o marcou. Mas um dos acontecimentos bastante difundido é Galo e Pedro, Pedro e Galo, tem tudo a ver. O único problema de Pedro é que o galo não estava morto e nem na panela. Estava vivo e sendo o alarme da consciência. Salomão, o rei sábio, Davi, o salmista suave, Abraão, o homem de fé, Noé, o homem da barca, e tantos outros. E Jacó,
O seu nome já diz tudo, né? Suplantador. Ele é filho de Isaac e Rebeca e é gêmeo com o seu irmão Esaú. Antes dele nascer, há uma palavra profética direcionada para a vida dele. O maior servirá ao menor. E eu nem sei porque que ele brigou para nascer primeiro. Se ele já estava cravado com uma bênção de que seria maior do que o seu irmão que nasceria primeiro. Mas ele não sabia. Ele não sabia. E naquela briga de quem vai nascer primeiro, é uma briga de cavalo inteiro no útero de Rebeca, ao ponto delas achar que o problema era mais sério ainda. E é quando ela recebe de Deus esta palavra, que o menor seria maior. E no dia do nascimento, o seu irmão Esaú sai na frente, e lá vem Jacó agarrado do calcanhar. Então os dois lutaram, batalharam para ver quem nascia primeiro. Nem sempre ser o primeiro significa ser o abençoado. Nem sempre ser o primeiro significa que os olhos de Deus estão sobre o primeiro. Na casa de Jessé, naquela reunião familiar, até mesmo o que estava cotizado ou cotado para ser o escolhido, não havia sido convidado. Ele estava no campo cuidando das ovelhas. Os seus irmãos estavam em casa, porque os irmãos tinham mais qualificação para ser um rei do que o próprio Davi, que estava no campo. E quando passaram todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Deus o havia rejeitado todos aqueles, ele pergunta: acabaram? Ele disse: tem um ainda, está cuidando das ovelhas, manda trazer ele. E quando ele entrou, o Espírito Santo falou: é esse. É esse. Então muitas vezes não é muito vantajoso ser primeiro, ser segundo. O importante é ser aquele em quem Deus está com o olhar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A Bíblia até disse que as meretrizes e publicanos entrarão primeiro no reino de Deus do que os fariseus, hipócritas e saduceus, religiosos. E Jacó então ele tem esta palavra profética para si, de que ele seria o escolhido. O escolhido. E ele nasce. E a vida dele é uma vida de luta. Porque eu creio que quando ele se entende por pessoa, a sua mãe lhe conta a história. Meu filho, na gravidez que eu tive de você e do seu irmão, uma luta medonha, vocês davam pernada, era cada golpe de capoeira. Vocês estavam verdadeiros dois ninjas dentro do meu ventre. Eu não aguentei e fui perguntar para Deus o que estava acontecendo. E Deus então me falou que você, que é o menor, seria maior do que o primeiro. E Jacó disse: como assim? Aí conta toda a história. Abraão recebeu uma bênção. Essa bênção foi passada para o seu pai. E agora, antes do seu pai morrer, ele vai passar essa bênção patriarcal, que serão os progenitores da nação. E como Deus falou que você já é o escolhido, meu filho, então fique tranquilo, que você vai
chegar aonde Deus prometeu que vai chegar. Mas Jacó não se contentou somente em esperar que Deus dirigisse a história da vida dele. Ele quis tomar a história da vida dele em suas mãos e achar que, com a sua inteligência, com o seu jeito de ser, ele poderia facilitar as coisas. Ele poderia mudar os aspectos das coisas. Ele poderia utilizar de certos meios não convencionais e fazer com que a promessa se cumprisse. Em outras palavras, ele queria dar uma ajuda para Deus. E ele começa a desenvolver um plano. Primeiro passo: se eu vou ser o primeiro, eu tenho que tomar posse da primogenitura. E numa jogada de oportunismo, ele compra do seu irmão. A gente fala de Esaú que desprezou a primogenitura, mas esquecemos que Jacó aproveitou de uma oportunidade, e se você analisar a oportunidade que ele aproveitou, é a mais feia, porque negar pão para quem tem fome, o seu irmão chega da caçada, está com fome, e vê que ele está fazendo um guisado de lentilhas, e ele disse: me dá deste guisado. Ele disse: te darei, mas se você me der a primogenitura. Ele disse: tá bom, negócio fechado. Porque tem crente, irmão, que o Deus dele é a barriga. Se ele está com a barriga cheia, ele dá até glória a Deus. Ele vende a bênção de Deus pelo prato de comida. Tem uns que vêm às igrejas, e é comum até, eles vêm para que Deus abra uma porta de emprego, eles vêm para que Deus possa fazer com que alguém lhe pague um mercado. Sempre estão procurando alguma coisa, algo. E na verdade, meu querido irmão e amigo, Deus não quer ser para nós um supridor de necessidades, mas Ele quer ser para nós um Deus que o amamos de verdade, barriga cheia, barriga vazia, mas adoramos a Deus de verdade, com trabalho, sem trabalho, com dinheiro, sem dinheiro, com sapato, sem sapato, com roupa, sem roupa. O importante é adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Que a síndrome de Esaú não seja ela o aperitivo de nossas vidas. Quando nos faltar tudo, nós continuamos com Deus. E Jacó então compra ali. A luta dele é terrível. Depois chegam os momentos do seu pai falecer, e Jacó agora já está de olho na bênção patriarcal, porque a primogenitura ele já tinha comprado. E o pai está para morrer e chama o mais velho, Esaú, e disse: vai fazer uma caçada, mata um animal, faz um guisado conforme a minha alma aprecia. E Esaú sai. Rebeca está ouvindo atrás da porta, um costume assim meio ala feminina, ouvindo atrás da porta, e faz um plano. Meu filho, vem cá, faz isso, faz aquilo. E junto com o filho, e o filho junto com ela, enganar o velho, que estava fraco da vista, e que estaria dando a bênção patriarcal em troca também de comida.
Sei lá, parece que crente tem um negócio assim entre comida, bebida. Não dá para entender certas coisas. Faz uma comida, eu te abençoo. Jacó traz a comida, ele come, cheira Jacó. Jacó está com o vestido dos seus irmãos. Até o vestido, a roupagem do seu irmão, ele tinha utilizado naquela hora. O disfarce perfeito. O couro do cabrito que morreu, cabrito que não tinha nada a ver com isso, morreu. Porque quando você vai enganar alguém, alguém morre. Alguém morre. E foi o que aconteceu. O pecado sempre mata alguém. O pai apalpou, cheirou o cheiro do campo e disse: tu és o meu filho Jacó? Ele disse: sou o teu primogênito. Se você é o meu filho Esaú, sou o teu primogênito Esaú. Isaac disse: tem alguma coisa errada, viu? O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não é mesmo? Barriga cheia, coração contente, abençoou o menino. Problema sério. Olha Jacó, ele começa a tomar decisões, e essas decisões começam a marcar o seu passado. Ele não consegue mais se desvencilhar dessa situação. Agora ele já tem a inimizade odiosa do seu irmão. O ambiente na casa se torna insuportável, porque você está com um irmão que quer matá-lo. O meu pai vai morrer, eu não vou matar Jacó enquanto ele estiver vivo, mas o meu pai vai morrer, o dia que ele morrer, eu mato Jacó. Eu mato Jacó. A mãe ouviu o assunto, já passou para o pai chamou o filho, o abençoou de novo e mandou para longe. Falou: ó meu filho, dá no pé, porque o seu irmão vai te matar. E Jacó então, ouvindo, ele foi. Ele tem uma luta constante. Ele não consegue esquecer o passado. Aquela marca perdura e o acompanha. Aonde ele ia, aquela marca o acompanhava. Porque se temos alguma coisa no passado que não foi resolvido, não importa onde a gente for, vai permanecer ali. Você dorme e acorda pensando naquilo que você deixou para trás sem resolver. Assim está Jacó, assim é a sua vida, assim é ele. Ah, pastor, mas ele teve uma visão de uma escada. É Deus chamando, tentando impressioná-lo, chamá-lo. Está Jacó. E a luta que ele teve com o sogro? Porque se você acha que você é liso, Deus tem um sogro para você, mais liso ainda, bagre ensaboado. O sogro de Jacó. Alguém só pode ter feito uma coisa muito ruim na vida para ter um sogro que nem o Labão. Olha o nome, Labão. Antes de casar, minha irmã e meu irmão, pergunte o nome do seu sogro. Se ele tiver alguma coisa com Labão, foge, porque de Labão para Sabão é rapidinho. E Jacó se apaixonou pela Raquel, menina bonita, a Miss Gênesis. Quando ele viu, ele até chorou. Ele viu a Raquel com as ovelhas do pai, que ele deu aquela olhada, o coração do Jacozinho balançou, seus sentimentos fluíram, e ele abre a boca a chorar. Amor à primeira vista.
E quando ele chega na casa do tio dele, que é Labão, o pai de Raquel, ele já faz uma proposta: eu trabalho 7 anos. Irmãos, 7 anos não é fácil. Pensa numa mulher cara. Mas já disse alguém que o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. 7 anos, eu não posso culpar Jacó, que eu estou há 38 anos. 7 anos ele ia pagar. E a Bíblia ainda disse que para ele pareceu pouco. Já que é pouco, pode dobrar. Você achou pouco, Jacó, 7 anos? Eu tanto amo ela que passou rápido. Vamos dobrar então a contagem. E foi o que aconteceu com Jacó. O Labão, o sogro dele, pensa num sogro. Na faculdade que Jacó foi formado em trapaça e colocar o pessoal para trás, o sogro dele era PhD, mestre. Jeitosamente colocou no leito de Jacó. Outro problema com Jacó: no dia do casamento ele chapou o coco, tomou tanta cajibrina, para chegar na tenda ele já chegou carregado. E o sogro jeitosamente colocou a feia, Bete, a feia. Colocou a feia lá, meu amigo. Aquela. Quando Jacó desperta de manhã, que ele dá aquela olhada para aquele... Ele fala: meu Deus do céu. Ele sai correndo, desesperado. Chega na casa do sogro: por que o senhor fez isso? Aí toda aquela conversa que você conhece. Não, cumpra a semana dessa, depois eu te dou a outra por mais 7 anos. Já que foi pouco dia, vamos dobrar a contagem. Por mais 7 anos que você vai servir-me. E mais 7 anos. Porque você trabalhar 7 anos por uma bonita, vai em frente. E eu estou há 38. Mas você trabalhar 7 anos por uma feia, não é fácil. Não é fácil. Você chuta o pau da barraca muito cedo. 7 anos, mais 7. Ele pensava e dizia: meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça quando tomei aquela bebedeira, aquela chapada de coco? Por que eu fiz isso? Deus está dando uma lição em Jacó. Jacó está lutando agora com o seu sogro, em campo aberto. E o sogro começa a mudar o salário, 10 vezes muda o salário. Pensa num sogro. Os borreguinhos pintados serão o seu salário. Não, nasceu muito borrego. Os branquinhos serão o seu salário. E foi mudando, ao ponto que Jacó já não aguentava mais. Ele tinha pendências. Ele queria voltar para a casa do pai dele, mas ele tinha pendências. Ele queria voltar para o convívio familiar, mas ele tinha pendências. E aquelas pendências estavam lhe cobrando e carcomendo a alma. Porque erros do passado, ou você resolve ele, ou ele te segue para sempre. Problemas do passado, ou você sepulta esses problemas, ou eles te seguirão todos os dias. E a sua vida só será realizada, e a sua bênção só chegará o dia que você enfrentá-los de volta. Se enganou, se traiu, se brigou, a conta ainda está aberta. O tempo não paga essa conta e não apaga as suas consequências. Um dia terás que enfrentá-lo. E Jacó então
toma a decisão de ir embora. E já sai fugido. Aproveitou que o sogro estava em outra parte e ele agarrou o que tinha e perna para aqui, te quero. Ele já sabia fugir, ele já tinha fugido de casa, do irmão, estava fugindo dele mesmo. Você não gostaria de fugir dos problemas? Quantos problemas que você gostaria de fugir? O duro é que esses problemas sabem o endereço e nos encontra. Um romance não resolvido no passado. Um problema de uma falcatrua de dinheiro no passado. Um engano no passado. Ele sempre vai nos encontrar. Porém, chega um momento na vida que o seu sistema sentimental e psicológico foi drenado pelos problemas, foi vampirizado pelos problemas. Você já não tem mais por onde correr. Deus está te levando para um lugar sem saída, assim como fez com Jacó. Deus montou guarda no vale do Jaboque, sentou no tamborete e esperou por Jacó. Ele vai passar por aqui. E Jacó vem pensando, porque a notícia que ele recebe é que o irmão está vindo aí com 400 homens armado até os dentes. Porque quando você prejudica uma pessoa, ou engana uma pessoa, se o coração dessa pessoa não libera perdão, a tendência é odiar-te com mais intensidade. Não posso nem ver, não passo nem na mesma rua. Se eu encontrar, não vai nascer capim no lugar. Ódio. Ódio. Tem pessoas que são odiadas e tem pessoas que odeiam. Tem crentes que são odiados e tem crentes que odeiam. Não suporto a minha sogra, não suporto o meu sogro, não suporto a família da minha esposa. Se você estiver aqui nesta noite, eu creio que está, porque Deus não solta a sua palavra em vão. Vai recebendo aí, porque até o final deste culto, no Vale de Jaboque, as coisas vão mudar. Deus está levando ele para o Vale do Jaboque. Ele está marcado. Ele está cheio de marcas da vida. Porque quem luta sempre traz sobre si as cicatrizes. Não foram lutas legítimas. Não foram lutas convencionais. Não eram lutas de glórias que Jacó havia tido e vencido até o momento. Eram lutas de desonras. Eram lutas que o marcou. Eram lutas que o colocavam para baixo. Ele não tinha como saborear a primogenitura. Por quê? Porque foi de uma forma tão traiçoeira que ele o raptou da mão do seu irmão. Ele não poderia, de maneira alguma, também celebrar a bênção do pai. Por quê? Porque foi através de um engano. Era vitórias, mas vitórias sem glórias. Vitórias sem celebrações. Eu consegui enganar o fulano. E aí? Que glória tem nisso? Isso não é uma vitória legítima. O juiz deu um pênalti aos 48 do segundo tempo para o Palmeiras. Foi pênalti? Não foi fora da área, estava 5 metros longe. O VAR então até atestou, mas o juiz disse, é na minha conta, é pênalti. E depois descobriram que ele estava apitando o jogo com a camisa verde por baixo do uniforme.
Não tem glória nisto. Não tem honraria nisto. Como têm sido as vitórias que você tem alcançado? Será que alguém sofreu? Será que alguém perdeu e perdeu muito? A Bíblia diz que a minha luta e a tua não é contra carne e sangue, mas contra os principados. Você tem chegado nesta noite, neste lugar, mas o que é que marca o teu passado? Quais as cicatrizes das lutas que você teve, não convencionais, que estão te marcando? Por que chora de noite? Por que não consegue consolo no travesseiro? Não consegue dormir pensando naquilo que praticaste tempos atrás? Não consegue ter paz na consciência pela traição praticada por esta ou por este com quem você contraiu o matrimônio? Não tem paz na consciência por enganar pai, mãe, irmãos e tantos outros? Jacó está nessa situação, mas ele está em direção ao vale do Jaboque. Ali é a última batalha, o último combate. Ali é um mortal combate. Ele atravessa toda a família. O vale do Jaboque tinha um riozinho pequeno, um vadi, e ele atravessa a sua família, coloca eles do outro lado, mas ele volta ali para o vale. Por que ele volta para o vale? Porque ele sabe que se ele cruzasse aquele vale da forma como estava, o irmão dele ia fazer um serviço bárbaro com ele. E não só com ele, mas com toda a família. Chega um momento que a sua sabedoria, trampas, formas e mentiras, ela já não mais consegue dar razão para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Ou toma uma decisão, ou as consequências serão danosas e terríveis. E naquele vale, naquela noite, lá está Jacó, fazendo um balanço de toda a sua vida, um repasso de tudo, tendo as imagens vivas da casa do pai na mente, vendo tudo como aconteceu. Mas a mensagem que ficava no coração era: o teu irmão vem ao encontro de você com 400 homens armados. E quando Jacó está assim, eu acredito que é o momento do desespero do homem que vai ter que enfrentar o seu passado, e ele não tem forças para vencer. Quanto mais velho fica o problema, maior ele também fica. Não espere chegar no leito da morte para se arrepender, para tomar um novo posicionamento na vida. E quando ele está nessa situação, a Bíblia diz que apareceu um varão. Quando Jacó viu aquele varão, não foi o varão que agarrou Jacó, foi Jacó que agarrou aquele varão. Jacó se lança sobre aquele varão com todas as suas forças. E é uma luta de foice. É pau que quebra, monta de capim que revira, e vai daqui, e vai dali. E aquele, um agarra aqui, agarra ali, e Jacó travou as mãos, porque ele sabe que se ele perdesse aquela luta, ele tinha perdido tudo.
Era a última luta, era a última batalha. Ele está numa situação desesperadora. Deus te trouxe nesta noite, dizendo para você que essa é a última linha. Depois desta linha não haverá outra. Há uma sentença que pesa sobre a sua cabeça. E esta sentença precisa ser resolvida nesta noite. Há demônios que apostaram que você vai perder. Há demônios que declararam que a sua derrota acontece hoje. Mas há um Deus que está dizendo: eu vou descer lá, vou lutar com Ele e vou dar a Ele a oportunidade da vitória. Aleluia. Jacó agarrou aquele homem, aquele personagem. A luta está terrível. E o personagem então abre a boca, porque viu que o sol começou a nascer. O personagem abre a boca e disse: deixa que eu me vá. Não foi Jacó que falou primeiro. Não foi Jacó que pediu água primeiro. Quem falou primeiro foi o personagem. Depois de ter quebrado lá uma ruma, como disse o mineiro, de mato para todo lado, o sujeito disse: olha, eu não vou conseguir. Esse camarada de agarrar, ele sabe, porque ele já nasceu agarrando. De agarrar ele sabe, ele entende. Ele agarrou pelo calcanhar, ele agarrou a primogenitura, ele agarrou a bênção. Ele sabia como agarrar. Mas também era a única coisa que ele sabia fazer. E aquele momento ele estava se agarrando com a pessoa certa, no lugar certo, num patamar da história da vida dele, completamente escrita pela eternidade. Deixa eu ir. Ele só tinha uma resposta: só deixo se você me abençoar. A condição era esta: ou me abençoa ou morramos os dois aqui abraçados. Diz que tamanduá bandeira, quando agarra, só larga se houver trovão. Jacó aproveitou e travou as unhas. Só te deixo ir se me abençoares. Eu quero ser abençoado. Estou cansado, tenho lutado comigo, com os homens. Não sinto que sou abençoado. Você prometeu que me abençoaria, mas eu não me sinto abençoado. E aqui neste vale hoje, ou me abençoa, ou eu morro aqui agarrado com você, ou eu morrerei lutando com você aqui. Ele está jogando tudo por uma bênção. Ele está jogando a vida por uma bênção. É a última oportunidade, e ele está dizendo: eu não vou deixar escapar. É a minha oportunidade. É um Bartimeu que sabe que é a oportunidade dele, e que pergunta: quem vai passando? Alguém disse: é Jesus, e ele abre a boca. É a última semana de Jesus na terra, e é a última vez que Jesus vai passar em Jericó. Depois disso ele vai para Jerusalém e vai morrer. É a oportunidade dele. Até então ele pedia esmola, mas quando disseram a Jesus, ele abriu a boca. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém até disse: olha, não incomodes o mestre. E a Bíblia disse que ele gritava mais alto ainda. E quem sabe alguém da multidão ia dizer: você não é cego? Ele disse: eu sou cego, mas não sou tonto. É a minha oportunidade, eu não vou deixar passar.
E Jacó está na mesma situação. É a minha oportunidade. Ou eu sou abençoado aqui, ou morrerei tentando até o fim. Aí o anjo pergunta para ele: como é o teu nome? Naquela batalha, como é o teu nome? O nome dele recordava todo o passado. Meu nome é Jacó. Jacó? Jacó não será mais o teu nome, mas Israel será o teu nome, porque lutaste com Deus e os homens e prevaleceu. Como Jacó você lutou com os homens, mas como Israel você luta com Deus. E aí Jacó, ainda aproveitando que já estava por cima da carne seca: como é o teu nome? Já que você perguntou o meu. Ele queria que a luta fosse equilibrada. Já disse a você o meu nome, agora me diga qual é o teu nome. E o personagem disse: por que você pergunta pelo meu nome? Você já tem o que você queria. Você não queria ser abençoado? Deu-lhe uma espadada na perna, bem aqui, nessa junta. Mas lhe deu uma espadada. Aí Jacó já notou que a luta se tornou um pouco injusta, porque ele não está perfeitamente fisicamente para poder vencer aquela batalha. Há coisas em nossas vidas física que Deus quebra para poder realmente nos abençoar como Ele quer. Muitas vezes Ele tira, outras vezes Ele acrescenta. Ele sabe como fazer. E como Ele conhece você e eu, Ele sabe onde tocar. Em Jacó ele pensou: se eu tocar na junta, acabou as forças. Você imaginou? A força da perna foi embora. Uma só perna firmada e a outra não. Por que que Deus fez isso com Jacó no Vale do Jaboque? Deus estava dizendo: Jacó, enquanto você tinha estabilidade, enquanto você tinha firmeza, você lutou contra os homens, venceu. Mas eu estou tirando a sua estabilidade, eu estou tirando a sua firmeza. Você precisa aprender a depender de mim. Eu vou deixar uma marca em você, para que você nunca se esqueça do que aconteceu no vale comigo naquela noite. Nunca se esqueça. Ele perdeu a força da perna, mas ganhou a bênção. Ele estava disposto a perder as duas pernas, os dois braços, o pescoço, mas nunca alguém desejou uma bênção tão como Jacó desejou. E nunca alguém teve uma luta tão ferrenha como Jacó teve. Acabou a luta. Acabou a luta. Foi um mortal combate. Naquela madrugada, Jacó morreu no Vale do Jaboque. Jacó morreu ali. Porque só vai acontecer um novo na tua vida se o Jacó morrer no Vale do Jaboque. Só haverá mudança na tua vida se o Jacó morrer no Vale do Jaboque. Se não morrer, continua como Jacó. Mas se morrer, ressuscita o Israel. Um novo nome, novas esperanças, novas perspectivas, um novo futuro pela frente. Tinha um manquejar? Tinha, porque ainda sobrou alguma coisinha do Jacó. O manquejar. Do jeito que Jacó era suplantador, alguém ia dizer: esse mancar dele aí é mentira.
esse camarada, eu conheço ele. Não tem um pessoal que tem perícia médica e ele está durante a semana todinha, 4 noites de carnaval, pulando feito um doido? E quando tem perícia no outro dia, ele aparece na cadeira de rodas: me ajuda, pelo amor de Deus, me escora aqui, me escora lá. Espero que os médicos das perícias não estejam assistindo esse culto. Vai dar alta para muito crente. Numa igreja que eu pastoreei, nós tínhamos um culto da vitória. Na quarta-feira eu convidava os irmãos: aquele que precisa de milagre, venha. Os que estavam encostados diziam: pastor, vai cortar o benefício. Tem crente, irmãos, que ainda continua com a casca de Jacó. Aleluia. Ê, Jacózinho. Naquele vale, o Jacó morreu. A Bíblia disse: nascia o sol e Jacó manquejava em direção ao acampamento onde estava a família. Os meninos viram: lá vem ele, é o pai. Meu Deus, ele foi pular aquele lago lá, deve ter caído. Nessa idade dele, eu já disse para ele que não faça tanta peraltice. Lá vem o pai, mãe. Vem mancando, mãe. Vem mancando. Ele deve ter se machucado. Uma onça pegou ele. Alguma coisa. Ah, meu irmão. E ele vem chegando. Está doendo a perna? Tá. Mas a alegria é maior do que a dor. Pegue esta palavra, só esta: a tua bênção será maior do que a tua dor. Guarda ela no fundo do seu coração. Maior do que a tua dor. Está com a perna desconjuntada, mas está com o coração abençoado. Está com a bênção sobre a cabeça. Oh, está um homem diferente. Jacó, não, calma lá. Jacó morreu. Como assim? Você é o Jacó, você é o nosso Jacózinho. Não, ele morreu. Como é que nós devemos te chamar agora? Me chame de Israel. É o nome que Deus me deu. Me chame de príncipe, porque é esse nome que eu tenho. E a vida de Jacó, depois daquele mortal combate, nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Quando ele disse: não te deixo se não me abençoares, a benção foi tão real que ele foi abençoar o faraó no Egito, que ele abençoou os seus filhos antes de morrer. Não importa como começou a sua história, não importa quantas marcas que a vida lhe trouxe, ou quantas marcas da brigas que você teve, mas você tem a oportunidade de mudar este panorama. Serão recordações que não vão lhe causar dores, não vão lhe causar problemas. Deus está dando a você uma oportunidade de começar a escrever uma história nova. Você sai do vale do Jaboque escrevendo a história de Israel. Você chega no vale do Jaboque escrevendo a história de Jacó. Há um divisor de água, há um divisor de história. Deus quer que o final dos capítulos da sua história sejam de glória, sejam de vitórias, sejam de conquistas. Tudo no passado vai ficar. Eis que faço coisas novas hoje. Te tomo pela mão direita e te digo: sê forte, sê corajoso, e eu te usarei. Mas o Jacó precisa morrer.
você tem a oportunidade de matar. Pastor, eu não sou Jacó. Sei lá, mas quem sabe um Judas Iscariotes precisa morrer. E o passado, pastor? Quando o irmão deles encontrou com Jacó, que encontro? Jacó disse: eu vi o teu rosto como o rosto de Deus. Vem cá, meu irmão, me dê um abraço. A Bíblia diz que quando Deus resolve abençoar um homem, até os seus inimigos tornam-se amigos dele.